Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão, terça-feira. Lembrando que hoje nós teremos um culto de oração, culto da oração da fé. Vou estar ministrando sobre as bênçãos do Senhor, sobre a família de novo, nesta oração, especificamente para a família, para pais de famílias, para mantenedores de família, aqueles que são os cabeças da família, e toda a família. Amém? Esteja lá com a sua família presencial, e se não puder, online, em nome de Jesus. Então, nós estamos começando uma série, mergulhando no Espírito e compreendendo a vida de fé. Amém? Então, em Efésios 2:10 diz, criados em Cristo Jesus, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nelas. Quando nascemos de novo, o material que Deus usou para nos regenerar foi a sua palavra, semente incorruptível. Aleluia, que maravilha, E do lugar da onde nós somos criados espiritualmente foi em Jesus Cristo. Efésios diz que fomos criados em Cristo Jesus, fomos feitos nele. E ao lugar da nossa criação, no Espírito, somos de fato da família de Deus, criado diretamente do Filho de Deus. Amém, queridos? Na criação da mulher, lá no Éden, as Escrituras dizem que o Senhor fez cair profundo sono em Adão e arrancando uma das suas costelas, transformou numa mulher. Ao ver a mulher, Adão disse, Gênesis 2, verso 23, esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Depois que veio e tirou Eva de Adão, Eva foi feita de Adão. Então, Deus veio, tirou Eva de Adão e Eva foi feita de Adão. Amém? O material que Deus usou para fazer a mulher estava em Adão. E quando Adão viu Eva, com certeza ele vibrou dizendo, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esse fato estabeleceu uma analogia linda de Cristo e a sua igreja. Pois da mesma forma que Eva foi criada de Adão, a igreja foi criada em Cristo. Hoje, quando Jesus olha para a sua igreja, ele pode ter o mesmo sentimento de Adão e dizer, essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Que coisa maravilhosa, não é verdade? No hebraico, a palavra osso é a palavra etzem. Dois dos seus significados são essência e substância. Ou seja, somos da mesma essência e substância de Jesus, o nosso Senhor. O que Deus quer nos mostrar é como os filhos deles são por dentro no Espírito. Há uma natureza em nosso interior, em nosso homem humano, que é formada da palavra de Deus e tem em si a substância da palavra de Deus. É a natureza de Deus vencedora contra as doenças, contra o pecado, contra a ruína. Eu não sei se você conhece alguma coisa sobre osso e medula. O osso forte produz uma medula pura. E uma medula pura produz um sangue puro, que não deixa nada ser danificado no corpo que tem um osso forte e uma medula pura. A natureza de Deus é completamente livre do poder que opera no mundo caído, pois ela funciona dentro da condição do qual ela foi criada, a palavra de Deus. Em João 15:5, Jesus disse, eu sou a videira e vós o ramo. Eu sou a videira e vós os ramos. Ou seja, nós somos a extensão de Jesus na terra. Paulo, debaixo do entendimento de revelação, colocou a igreja como o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Os ramos têm a mesma essência do caule e o corpo tem a mesma essência da cabeça, ou a substância. Paulo diz em 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor, um espírito com ele. Fomos criados da palavra de Deus e a condição da verdade é o nosso habitat no Espírito. Aleluia! Nascemos de novo e podemos hoje viver espiritualmente do que Deus nos diz, exercendo fé a cada dia, pois o justo viverá por fé.
Hebreus 10, 38. A fé é a condição que Deus deu ao nosso espírito humano de operar nele. O que está estabelecido? A nossa herança em Jesus, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus hoje está estabelecido nos céus, por nós, com tudo o que precisamos. Aleluia! Ele está estabelecido nos céus por nós, com tudo aquilo que precisamos. Isso fica bem claro em 1 Coríntios 1,30, quando as Escrituras dizem que ele se tornou para nós da parte de Deus. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tudo que era necessário para fazer a plena restauração do homem, o Senhor Jesus fez através da sua obra redentora na cruz e na ressurreição. Tudo está feito, a obra está consumada. E um dos maiores trabalhos do Espírito Santo é nos conduzir passo a passo para dentro da nossa herança em Jesus. A velha natureza não tem nenhuma condição de acessar as coisas do Espírito. Ela é, na verdade, contrária ao Senhor. Porém, na nova natureza, Deus colocou a fé, que é o caminho da entrada na herança deixada para nós no Evangelho. Quando Jesus morreu, ele abriu um novo caminho da entrada para o homem, para dentro de Deus, onde tudo é possível. Há uma herança conquistada para nós na cruz. Quando Jesus, pendurado na cruz, disse: está consumado, ele completou a obra. Hoje podemos acessar o descanso que temos no Evangelho em todas as áreas das nossas vidas. Tudo é uma questão de crermos e vivenciarmos a nossa fé. E em nosso dia a dia, com a simplicidade de uma criança que confia que o seu pai afirma. Aleluia. Se Deus diz que está consumado, meu irmão, minha irmã, então está. Em Cristo somos perdoados, sarados, libertos, enriquecidos e recebemos tudo o que precisamos para servir a Deus em plena vitória. Servir a Deus é algo muito mais prazeroso do que nós podemos pensar. Não estou dizendo que não há lutas, que não há dificuldades, que não há aflições nem provações. Sim, elas existem. Aleluia. E volta e meia estamos envolvidos em alguma prova da nossa fé. Porém, isso não significa que estaremos frustrados e sobrecarregados na obra de Deus. A obra que Deus planejou para você e para que eu vivesse aqui na terra terá todo o respaldo dele. E saiba de uma coisa, a missão que o Senhor tem para você e para mim aqui será recheada de muita alegria e contentamento no Espírito. As Escrituras dizem em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Sim, há momentos de lágrimas, durante os quais o Senhor compartilha um pouco conosco o peso do seu coração. Porém, o sentimento íntimo da satisfação por estar fazendo a vontade de Deus é algo simplesmente incomparável. Afinal, Cristo é a nossa condição aqui na terra. Ele é a nossa habitação celestial para vivermos. Veja os Salmos 91, 1, 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu, em quem confio. Aleluia. Ainda em Gálatas, capítulo 3, o verso 13 e 14, nos diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele mesmo própria maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé a promessa. Oh, aleluia! Aqui há coisas interessantes. Primeiro, Cristo nos resgata da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar. Aleluia! A lista no Antigo Testamento que define maldição é terrível. São as consequências do pecado da vida do homem. Porém, Cristo nos resgatou de todas essas maldições. Em Cristo não há mais maldições sobre nós, pois ele mesmo nos libertou. E nele estamos libertos. Amém, queridos? Aleluia. Segundo, em Jesus toda a maldição foi quebrada. E a bênção de Abraão chegou até nós. E hoje a habitação de Deus está em nós. Não pode haver nada mais
mais que devemos exaltar de maior significância do que isso. Deus habita em mim e habita em você. Ele veio fazer morada em nós. Somos a sua casa na terra, o seu tabernáculo. E assim como o tabernáculo de Moisés simbolizava um pedaço de céus na terra, no Antigo Testamento, hoje nós somos, pelo Espírito Santo, a expressão dos céus na terra. Nós, a igreja, somos o tabernáculo de Deus na terra. Aleluia! Você pode se alegrar? Aleluia! Temos uma herança em Jesus. Não há problema que você esteja enfrentando hoje, não existe nenhuma situação hoje adversa que você esteja passando que Jesus já não venceu. Por você e por mim na cruz do Calvário. Saiba com certeza e tenha convicção, Jesus venceu essa exata situação que você talvez esteja vivendo. Ele venceu por você, ele conquistou a vitória por mim e por você. Ele lutou por mim e por você, venceu e nos coroou com vitória. E quanto temos que pagar por essa vitória? Aleluia! Na prática do nosso dia a dia, absolutamente nada. É de graça e pela graça. A única coisa que Deus espera de nós é que creiamos e recebemos de graça tudo o que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Olhe com atenção, 2 Coríntios 8 e 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, aleluia, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Ao ficar pobre lá naquela cruz, o Senhor Jesus liberou toda a sua riqueza a nós. Fomos enriquecidos em Cristo, em todas sorte de bênção nas áreas das nossas vidas. E o diabo, e os principados, e as potestades. O que a palavra declara é a nossa condição de vida com relação aos nossos inimigos espirituais. Veja Hebreus capítulo 2, o verso 14. Visto, pois, que pelos filhos tem participação comum de carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aleluia, aleluia. Viu? Pela morte de Jesus o diabo foi destruído. Agora, veja Colossenses capítulo 2, o verso 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual não era prejudicial, removeu inteiramente, escravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Coisa maravilhosa, né? Se aproprie dessa bênção. Você já é liberto, você já é abençoado. Que café maravilhoso. Acompanhe, divulgue, dê um like, se inscreva no nosso canal, nos ajude. Estamos mais de 2 anos com esse café com fé e confissão. E vamos continuar até o Senhor falar, amém? Bom dia, Pastor Beto Fernandes te ama. À noite nos vemos no culto presencial, se não no canal. Um grande abraço!